Bem-vindos a mais um PNR Educação. Eu sou a Vanessa Nascimento, esse é o Ismael Luz, idealizador do Colégio PNR. O Colégio PNR que faz todo o apoio, o patrocínio para que esse programa chegue aí na sua casa, no seu celular, no seu trabalho. Ismael, hoje eu quero que você comente um pouquinho, fale um pouquinho sobre o funcionamento do colégio. Como que é o colégio? Até ano passado, ano retrasado, era só um curso preparatório e agora é um colégio de nível médio, né? Perfeito. O cursinho começou em 2010, quando eu tinha 25 anos. Eu sempre gostei de aprender, comecei a gostar de ensinar. Muito jovem ainda, tive essa visão de que era possível começar um projeto com curso preparatório para vestibulinhos e vestibular em São José. Fui até o Paço Municipal, abri um CNPJ, começamos então um trabalho em 2010 com alguns alunos, uma sala de aula bem pequena. Um ano depois, eu tive a oportunidade de ir para um imóvel maior, onde um sócio tinha a possibilidade de me ajudar a crescer, então eu fiz uma sociedade. A partir de 2011, o cursinho cresceu, saiu de 2011 com 10 alunos para 350 alunos em 2016. Então, o crescimento foi muito rápido, exponencial. Depois de 2016 até 2020, nós tivemos um período de estabilidade no negócio. 2020 nós tivemos a pandemia atrapalhou um pouco o cenário, né, mundial, global, todo mundo se lembra disso. Em 2022, então, foi quando eu percebi que era necessário fazer uma evolução mais intensa, mais profunda, transformando o pré-vestibular, o pré-vestibulinho, em um colégio. Nessa fase da minha vida, eu já era formado em engenharia civil, voltei a estudar, fiz gestão de empresa, fiz um curso de pós-graduação de 2 anos. Durante esse curso de pós-graduação, eu fui, então, elaborando esse projeto de ensino médio. Tiramos do papel em 2022, para 2023, 2024, 2025 inauguramos. 2011 já era panorama? 2011 já era Panorama. Já era Em panorama. 2010, não. Em 2010, quando nós abrimos o CNPJ, eu estava sozinho ainda em um outro endereço. Ainda não éramos Panorama, era uma sala de aula precária, pequena, para no máximo 6, 7 alunos. E em 2011, então, nós tivemos uma sociedade, formou-se uma sociedade nova, onde o espaço era maior, mais amplo. A partir de 2011, passou a se chamar Panorama. E por que vocês escolheram panorama? Na época, a intenção era trazer uma ideia de amplitude, uma ideia de conhecimento profundo, de inteligência. A palavra panorama soava bem. E na época existia um jornalzinho aqui em São José que chamava-se Panorama. Então nós adotamos esse nome e com a abertura do colégio, nós colocamos agora o nome de PNR, para mostrar realmente que houve uma evolução, que houve uma mudança de fato, uma mudança global, total, onde nós não somos mais um cursinho e nós nos posicionamos agora na cidade como PNR, Colégio PNR e PNR Educação. Panorama ficou ainda melhor. PNR Educação, muito mais fácil de decorar também. Como que funciona o Colégio PNR? O que que tem lá para você que está assistindo em casa? Eu quero conhecer mais esse colégio. Pensa em colocar o filho, em trocar de escola. Quero quantas salas são, quantos professores, como Perfeito. funciona? O Colégio PNR é um colégio pequeno e essa diferença, esse diferencial, ele é muito importante. Porque sendo um colégio pequeno, nós temos então 2 salas de primeiro ano, período da manhã, 2 salas de primeiro ano no período da manhã. Vamos lá, só um minuto. 2 de primeiro, 2 de segundo, 2 de terceiro ano no período da manhã. E também a possibilidade de abertura agora, nos próximos meses, de um ensino médio no período da tarde. Também em primeiro ano, também em segundo ano e também em terceiro ano. Então, o colégio ele funciona no período da manhã, com 2 salas de primeiro, 2 de segundo, 2 de terceiro ano. No período da tarde, nós temos os vestibulinhos. E no período da noite, nós temos o vestibular para o Enem. Aos sábados, também atuamos com pré-vestibular para o Enem e pré-vestibulinho para os colégios da Embraer, Instituto Federal, ETEC, entre outros.
E por ser pequeno, justamente por ser um colégio pequeno, nós temos uma proximidade muito grande com esse aluno. Nós conhecemos o aluno pelo nome, conhecemos a família, os professores conhecem os alunos de uma forma muito próxima, muito intensa. Nós conseguimos fazer com que esse aluno se sinta acolhido, justamente porque nós temos uma proximidade com ele, proximidade com a família. Ele não se perde em meio a centenas de alunos, né? Nós temos hoje no colégio atualmente por volta de 150 alunos. É um número pequeno, dado que são somente 6 salas de aula. Salas de aulas com tecnologia, com data show, com lousa de qualidade, com material didático extremamente seleto, de qualidade. Nós temos inspetores, professores com pelo menos 10 anos de mercado, uma metodologia que visa uma preparação para o vestibular, mas também uma fase de acompanhamento onde esse aluno seja, onde o tempo de aprendizado seja respeitado, onde ele seja bem recebido, bem avaliado, o feedback para a família seja dado com qualidade. Então, é um colégio típico, não é um colégio que nós podemos dizer que se difere dos outros grandes colégios da cidade, mas é um colégio onde o fator humano, ele de fato acontece por ser um colégio pequeno, nós conhecemos ali cada detalhe do aluno, cada justificativa, cada deficiência, dificuldade, e a família está próxima da gente. Estava esperando você terminar seu raciocínio, peraí. Tá só um pouquinho, assim, vai ficar o take na sua cara, daí corta. Eu já vou voltar já. Você começa a falar e eu já corto para você, que daí dá o corte certinho. Tá. Visto essa intimidade, esse colégio sendo mais intimista, são quantos alunos por sala? Nós temos em torno de 30 alunos por sala. A média em São José ultrapassa 38 alunos por sala de aula. Então, nós temos uma média de 30, quando muito, 32 alunos por sala de aula, sendo primeiro, segundo e terceiro ano. Período da manhã e também período da tarde, provavelmente nos próximos meses. Isso é bom, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Quanto menos alunos, fica mais fácil de tirar dúvidas, os professores conseguem atender melhor os alunos. Claro, o número de 30 alunos por sala é um número satisfatório, dado que o aluno precisa de outros alunos. O aluno, ele quer outros alunos, ele quer fazer amizade, ele quer fazer uma troca no futebol, no esporte, numa música, numa arte. Ele precisa desse contato social. Então, uma sala de aula com poucos alunos também não favorece tanto o ensino quanto muitos acreditam. 30 alunos é um número bacana, um número razoável. O professor tem como acessar, atingir os resultados com esses alunos. Os alunos se sentem realmente participando de um projeto bacana, de um projeto vigoroso. Então, todo mundo sai ganhando com uma média aí por volta de 30 alunos. Ismael, uma dúvida, uma preocupação de muitos pais, principalmente pais de crianças, adolescentes atípicos, né? Vocês têm uma estrutura que dá para receber adolescentes que têm algum grau de TDAH, autismo, algum outro tipo de deficiência? Perfeito. O colégio, ele existe há 1 ano e meio. É um colégio recentemente fundado, né? Um colégio que está começando agora. Então, os casos mais sensíveis, os casos mais graves, os casos que exigem um controle melhor, um cuidado melhor, estão ficando cada vez mais evidentes. E a escola não pode ser negligente em relação a isso. Eu não vou dizer que é fácil cuidar desses casos. Nós não podemos negar nenhum tipo de matrícula, independente da situação de cada aluno. Agora, nos próximos meses, nos próximos semestres, a gente vai procurar realmente chamar cada família, entender realmente onde nós podemos melhorar aquilo que é necessário, para que cada aluno receba realmente um atendimento, possa realizar as provas, possa aprender de acordo com as suas capacidades cognitivas. Volto a dizer, é um trabalho que tem que ser feito caso a caso. A família tem que sim cobrar que a escola, seja o nosso colégio, seja um outro colégio, dê a assistência necessária para esse aluno. E, à medida do possível, o colégio vai amadurecendo e nós vamos entendendo a melhor maneira de conduzir essas questões mais sensíveis. Eu perguntei isso porque tem muitos colégios na cidade que usam isso como marketing, né? São colégios que integram, todo mundo é bem-vindo, e chega no dia a dia, não é bem desse jeito, né? Falta um professor, falta um auxiliar, e por isso que eu perguntei. Não é fácil, mas vocês estão caminhando e se alinhando para poder atender, né? Perfeito. Uma vez que você recebe um aluno não típico, vamos dizer assim, você sabe que o desafio vai ser maior, vai ser grande.
E a família precisa nos ajudar a entender qual é a melhor forma de conduzir esse estudo, de conduzir esse desenvolvimento desse aluno. E não é, Vanessa, só durante a sala de aula, não é só durante o momento que ele está com a gente na escola. Esse aluno, dependendo da tipicidade dele, é necessário que ele tenha um acompanhamento terapêutico, que ele tenha um acompanhamento psicológico, que ele tenha um acompanhamento pedagógico, de repente, no período que ele não está na escola, que a família tenha realmente um lugar que ele possa estudar de qualidade. Então, dependendo do caso, a família vai ter que se envolver mais ou menos. Agora, a escola, como uma gestora do conhecimento, como uma gestora da educação, ela precisa fazer o seu papel e entender qual é a tipicidade de cada aluno e fazer com que aquele aluno aprenda de acordo com as suas capacidades cognitivas. Não adianta você forçar e querer que esse aluno aprenda mais do que ele pode oferecer, porque aí você vai ter um problema grande. O que o Ismael entende como inclusão do aluno? Porque também não é só colocar o aluno ali e ele está fazendo volume na sala, né? Exatamente. Quando o aluno se sente incluído, ele se sente incluído quando ele é respeitado diante das suas dificuldades. Se ele é um aluno que tem uma dificuldade de fala, você tem que entender que isso para ele é um problema e vamos apoiá-lo, vamos ajudá-lo sem discriminá-lo, sem fazer com que ele se sinta diferente como ser humano. Então, todos os alunos são seres humanos que precisam ter as suas dificuldades respeitadas e precisa que haja metodologias que façam com que o aprendizado aconteça como se ele fosse um aluno normal. Essa é a ideia, né? Nesse seu tempo de experiência como professor na educação, qual que foi o maior desafio? Vendo algum adolescente, alguém que tivesse uma dificuldade que pode ser atrelada a alguma deficiência ou não? O aluno que tem uma dificuldade em específico, Porque assim, às vezes fala assim: "Ah, o desafio foi dar aula para cego, porque eu não sabia braille". Dando um exemplo, mas sei lá, às vezes tem algum outro desafio como professor, porque eu não estou na sala de aula, então eu consigo ver de fora, né. o professor, ele é eu vou entrar agora no aspecto mais filosófico da educação. O professor, ele é um artista. Por que o professor é um artista? Porque o artista, ele nunca sabe exatamente qual é a forma final que ele vai dar para sua obra. Por mais genial que ele seja, quando ele vai compor uma música, ele não tem a música exatamente em todos os detalhes na cabeça, enquanto essa música não é terminada e finalizada. Se ele é um escultor, ele tem uma ideia, uma imagem na sua cabeça do que ele vai esculpir, mas ele só de fato conclui a sua obra, entrega a sua obra ao público depois que ela é finalizada. E o professor também é um artista. Então, à medida do possível, esse professor recebe esse aluno, ele vai esculpi-lo e ele não sabe exatamente o que vai ser formado no final. Porque existe ali uma série de possibilidades, existe ali uma série de características que são típicas do aluno, que são típicas do meio social, que são características muito peculiares de cada aluno. Então, o professor ele é um artista no sentido de que ele recebe um material bruto, começa a trabalhar em cima daquele material, que é o aluno, que é a formação do seu conhecimento, mas ele não consegue garantir que o final da obra vai ser exatamente como ele projetou. E isso vale para o aluno típico e para o aluno atípico também. Então não dá para dizer que você vai receber um aluno e que o resultado final vai ser igual ao que você projetou, programou, porque isso não funciona, é impossível. Por isso que a educação é uma arte, sob o ponto de vista filosófico, vamos dizer assim. Para o aluno que é típico, já há uma dificuldade muito grande de se obter um resultado. Para o aluno que é atípico, o desafio é ainda maior, mas é possível obter bons resultados. E o resultado, sendo bom ou não, quem vai dizer vai ser o aluno e a família. Não é quem está de fora do processo. O aluno tem que dizer, olha, eu me satisfaço com o que eu aprendi. Foi bom para mim. E a família vai dizer, foi bom para o meu filho. E o resultado é esse. Falando de estrutura, você falou que o PNR é um colégio pequeno, né? Mas tem música, educação física. Como que vocês se adequam ao prédio ser pequeno? Perfeito. A nossa estrutura física ela é pequena, mas não quer dizer que nós somos pequenos em relação à cultura. Muito pelo contrário. Nós estimulamos que haja esporte, que haja momentos culturais, que haja apresentação de projetos, que haja música, que haja sarau, que haja tudo que a alma humana exige, que tudo que a alma humana precisa, enquanto personalidade, enquanto seres que buscam a verdade, que buscam a beleza, que buscam a bondade.
E isso faz parte do colégio. Então, o colégio ele procura cumprir com o que o Estado exige enquanto instituição educacional. Nós vamos cumprir as normas estatais no tocante à educação, mas nós vamos dar um toque, que é um toque muito peculiar da nossa característica enquanto educadores. Volto a dizer, é um colégio pequeno, é um colégio novo, mas que já, de certa forma, toca a alma desses jovens, desses alunos, de uma maneira muito profunda, e não só no colégio, mas no cursinho que já existe há 16 anos. Nenhuma instituição dura tanto tempo se ela não consegue fazer algo que realmente seja duradouro para esse aluno, que seja importante, que tenha valor para esse aluno. Então, além das disciplinas científicas que o colégio tem que oferecer, nós procuramos, em paralelo, estimular culturalmente, artisticamente esse aluno dentro daquilo que ele entende ser prazeroso para ele também, né? O colégio evoluiu de Panorama para PNR, mas o que não pode nunca sair do Panorama, que tem que permanecer no PNR? Perfeito. O que não pode deixar de existir dentro de qualquer educação, dentro de qualquer instituição de ensino, é entender a dimensão da alma humana. Se um colégio, se uma instituição de ensino não entende que o que está em jogo não é simplesmente a absorção de conteúdos inertes, mas sim a formação de um ser humano que tem uma racionalidade, que tem desejos, que tem fantasias, que tem vocações. Isso nunca pode sair do plano educacional, do plano educativo. O professor, os diretores, os coordenadores, todos os educadores têm que entender que, ainda que hajam processos, procedimentos, normas, notas, avaliações, o fator humano ele fala mais alto em todas as hipóteses, em todos os sentidos. Sempre que você está diante de um outro ser humano, o que está em jogo ali não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele sente a vida pulsando dentro dele. E isso tem que ser levado em consideração. Então, um colégio de verdade é um colégio que humaniza. E qual é a melhor maneira de se humanizar? É por meio da arte, é por meio da música, é por meio da literatura, é por meio dos livros, é por meio do sarau, é por meio de uma boa explicação em sala de aula, é por meio de um bom estudo em grupo, é por meio das relações humanas. Não há educação que seja feita na solidão. A educação ela é feita em conjunto. A educação é feita visando a ética e a mística. No sentido de que a ética é você formar um ser humano que possa se relacionar com outros na sua inteireza, na sua plenitude, respeitando o outro, buscando a sua liberdade e também fazendo uma conexão com aquilo que eu acredito ser o transcendente, o sagrado, o mais profundo do nosso ser, que é o campo espiritual. Então, uma boa educação que de fato busca educar, ela precisa cumprir com esses dois eixos, vamos dizer assim. Formar para a sociedade, formar uma pessoa que possa viver em sociedade cumprindo todas os seus pré-requisitos, cumprindo todo o que nós chamamos de ética, de respeito, de cuidado mútuo um com o outro, e que possa também fazer com que haja essa conexão com o sagrado, com o divino, com o espiritual. Uma educação que visa esse tipo de ensino é a educação que eu procuro estabelecer desde que eu fundei o Cursinho. Então, o Cursinho é um projeto que começou visando já esse tipo de metodologia de ensino, de visão de ensino, e o colégio ainda mais, o desafio no colégio ainda maior no tocante à ética e à mística. Nesse sentido, qual é o critério, quais são os critérios para a seleção dos professores, do corpo docente da escola? Perfeito. Quando o colégio foi inaugurado, nós já tínhamos bons professores, nós mantivemos esses professores com a gente. Então, não houve necessidade de fazer uma nova triagem de professores. Mas um bom professor é um professor que ama o que faz. Então, numa boa conversa com o professor, uma olhada rápida num currículo e tendo uma boa conversa, um bom diálogo, você já percebe se o professor gosta ou não daquilo que ele está fazendo. Um professor que ama ensinar, que ama ser esse artista, que busca realmente trabalhar essa criança, essa matéria bruta que está ali, buscando transformá-la na melhor hipótese, na melhor forma, na melhor pessoa, o melhor ser humano que ela possa ser, esse é o melhor professor que existe. O professor que busca realmente transformar esse aluno, ele não vê barreiras para dar aula, ele não vê barreiras para poder se dedicar, buscar mais conhecimento, ter tempo de qualidade com o aluno, ter paciência. O professor sem paciência não consegue evoluir o aluno. Tem que ter paciência, porque cada um tem o seu ritmo.
É isso, é mais ou menos isso. Aliás, é uma das maiores qualidades do professor é a É paciência, a né? paciência, sem Eu dúvida. não seria professora. Francisco fala que mãe dele não Não tem seria. paciência, não tem. Ô, Ismael, falei do Francisco. Francisco já foi, eu tenho um filho de 17 anos que já foi aluno do Panorama, né? E tem uma experiência incrível. Eu, como mãe, posso falar que é um bom colégio, eu tive um bom resultado, né? E se você mãe, se você pai, teve um bom resultado também, comenta aí, curte aí e compartilhe esse vídeo. No começo, quando vocês mudaram para o PNR, começou essa questão do nível médio, tinha a questão de ter o ensino médio noturno, o primeiro ensino médio noturno particular. Perfeito. Deu certo, vocês continuam com isso, porque é uma ideia bacana, muita gente quer fazer o ensino médio, quer começar a fazer estágio durante o dia. Vocês continuam com essa turma à noite? O colégio, ele recém-inaugurado, precisa cumprir com alguns pré-requisitos. O primeiro deles é terminar de encher as turmas da manhã. Então, dentro de alguns meses, nós não teremos mais vagas no período da manhã. Uma vez que essa etapa for concluída, a segunda etapa é abrir turmas no período da tarde ou à noite. Mas nós acreditamos que o período da noite é um pouco mais difícil e o aluno tem um perfil um pouco mais diferente da manhã. Então nós optamos em montar agora o período da tarde, o colégio no período da tarde. Se o resultado vier como nós acreditamos que vai vir, o próximo passo seria abrir o ensino médio noturno ou não. O importante é a gente lotar o colégio da manhã, acabar com as vagas, qualificar professores, qualificar a estrutura, melhorar todos os pontos, né, que ainda existem ali de sensibilidade, e no período da tarde dar esse próximo passo, e talvez o período da noite venha também já na sequência. Para o pai e para a mãe que ainda tem dúvida, eu estou aqui pesquisando colégio, qual que é o grande diferencial? Por que escolher o PNR? O grande diferencial é uma instituição que já existe há 16 anos, na mesma localidade, com resultados expressivos em vestibular e em vestibulinho e com uma característica que é única: vontade de transformar as vidas que estão conosco. Isso é uma característica que nasceu comigo, com o fundador. Eu sempre tive essa intenção quando nós começamos as primeiras aulas, ali ainda pequenos, com 4 alunos em sala, 10 alunos em sala. A minha certeza era que, ao entrar em sala de aula como professor, o aluno que realmente quisesse receber uma informação de qualidade, que tivesse um sonho, eu poderia contribuir para que ele atingisse os seus resultados. E o colégio e o cursinho continuam tendo essa missão: receber os alunos, transformá-los por meio da educação, ampliar o conhecimento, ampliar a inteligência e fazer com que o sonho dele, por menor ou por maior que seja, possa ser alcançado por meio do estudo, por meio da busca do conhecimento, por meio da busca da inteligência, por meio dessa ética, por meio dessa mística. Essa transformação ela precisa ser total. E a educação é capaz de fazer isso. Como que é para o Ismael ver esse sonho realizado, né? Ver esses alunos, ver o instituto se tornar realmente um colégio de referência na cidade? Eu tenho, em alguns momentos, Vanessa, tentado observar a mim mesmo em relação a isso. E eu não tenho ainda respostas para essa pergunta, porque nós estamos em plena transformação de um vestibulinho, de um vestibular para um colégio, onde é necessário mais autoridade, no sentido de mais conhecimento para o professor. O professor precisa se preparar melhor para dar uma aula, a estrutura precisa estar melhor. Então, eu acredito que estamos ainda evoluindo para onde tem que chegar. Eu não acredito que a gente já chegou. Então, eu não tenho ainda esse sentimento de vitória plena. Eu ainda não tenho o sentimento de sonho realizado, embora eu saiba que conquistamos muitas coisas, superamos muitos desafios, muitas barreiras foram transpostas, mas eu ainda acredito que o melhor ainda está por vir. Eu não sei exatamente o que é o que está por vir, mas eu acredito que dá para fazer muita coisa pelos alunos da cidade, pelas famílias da cidade, e só o tempo vai dizer. Então eu não estou ainda plenamente satisfeito, plenamente realizado, mas eu estou convicto que a batalha está sendo travada todos os dias. E nós Quais, vamos vencer. Isso é quais fato. são as maiores dificuldades? As maiores dificuldades são sobre cada um de nós enquanto professores. Porque o time de professor é o que vai estar na linha de frente.
Então, a maior dificuldade é fazer com que o professor realmente se entregue de corpo e alma para esse projeto, seja no PNR ou seja em qualquer outro colégio. Se nós tivermos, conseguirmos formar, possibilitar que cada professor entre em sala de aula de corpo e alma, com o coração na mão, abrace esses alunos, abrace esse projeto e entregue tudo que ele tem para entregar, a missão está cumprida. E eu posso dizer que isso foi feito durante os 16 anos de cursinho, onde eu estava em sala de aula e no momento que eu estava em sala de aula, eu estava plenamente trabalhando em prol do resultado daquele aluno. Então, para o ensino médio, que é um projeto glorioso, que pode se tornar realmente um dos maiores colégios, os melhores colégios da cidade, os nossos professores têm essa missão a partir de agora. É entrar nessa batalha de corpo e alma, entendendo que há um ser humano ali que tem expectativas, que precisa e quer ser transformado. E cabe ao professor motivá-lo, cabe ao professor oferecer todos os recursos, os meios, para que ele saia dali de uma forma melhor do que ele entrou. Essa é a grande missão da escola. Pergunta técnica. Normalmente faz-se o vestibulinho, faz uma prova para entrar no final do ano, para entrar no começo do ano. Vocês estão seguindo essa linha mesmo ou estão dividindo 2 semestres, né? No meio do ano também tem prova para entrar? Como que funciona? Perfeito. Existem alguns momentos onde há um fluxo maior de procura e de matrículas. De janeiro a abril. De janeiro a abril, onde a procura é absurdamente intensa. Então, nós temos matrículas de todos os tipos, do ensino médio, do vestibular, do vestibulinho, de janeiro a abril. A partir de abril até agosto, há uma diminuição na procura e a retomada é em agosto. Então, o ano começa para a gente em agosto, na verdade, que é onde a matrícula começa a ser divulgada, aquece o mercado, as pessoas começam a procurar, pesquisar e buscar informações. A partir de agosto, as matrículas começam a acontecer para o colégio e só param em abril as matrículas do colégio. E as matrículas do vestibular e do vestibulinho começam em janeiro e terminam em abril. É mais ou menos isso. Tá, para quem quer estudar, você pai, você mãe, quero colocar meu filho aqui. Ele tem uma prova para entrar ou não, como que entra? E tem prova de bolsa também? Quero bolsa de estudo para meu filho. Exatamente. O vestibular e o vestibulinho sempre oferece provas de bolsa no segundo semestre, porque nós temos muitas vagas, dado que o vestibular e o vestibulinho, a rotação é muito grande. Então, o aluno do vestibular e vestibulinho, ele entra, fica 8, 10 meses e sai, e outro aluno entra e fica 8, 10 meses, e isso é desde que nós existimos enquanto cursinho. Já o ensino médio, a retenção do aluno é maior. A durabilidade, o tempo que esse aluno fica com a gente é muito maior. Então, não há tantas vagas assim. Então, a partir de agora, o colégio já tem um número suficiente de vagas para que haja uma fila de espera. Então, vai haver uma prova de bolsa ou não, dependendo da quantidade de pessoas que se matricularem, talvez nem haja necessidade de fazer uma prova de bolsa para o ensino médio, porque o número de alunos já está preenchido, temos poucas vagas, então há a possibilidade de não haver a prova de bolsa. E aí a pergunta em casa, mas é um colégio caro? De forma nenhuma. Não é um colégio mais barato da região, mas não é o colégio mais caro da região. É um custo-benefício muito bom para quem quer oferecer um ensino particular de qualidade no centro da cidade, numa instituição que já existe há 16 anos, com bons professores, com uma boa visão de ensino, como essa que eu estou relatando aqui. É uma ótima oportunidade para quem quer estudar numa escola de qualidade. Eu dei o exemplo do Francisco, meu filho, mas você deve ter vários exemplos de outros alunos, né? Quando vem um aluno que já se formou, que já conseguiu se destacar no mercado de trabalho, como que você se sente? Eu sinto que a minha vida valeu a pena. É isso. Desde que eu abri a empresa, o cursinho, eu faço isso com carinho, com vontade, com amor, com garra, desde 16 anos atrás. Então, quando eu me lembro de um aluno, ou quando o aluno passa no vestibular, eu sinto que a minha vida valeu a pena. Afinal de contas, eu dediquei o meu tempo todo para construir uma instituição de ensino que gera esse resultado de aprovação, de acolhimento, de preparação, de transformação dessas pessoas que passam por lá, de transformação das famílias que depositam a sua fé, a sua confiança em nós enquanto professores. Então, eu sinto que a minha vida valeu a pena. No episódio agora recente, a escola estava fechada, né? Vazia. Eu entrei em sala de aula e fiquei andando pela escola e só estava eu lá na escola. E me deu uma sensação de realização nesse momento, sim,
no sentido de que eu refleti rapidamente ali. E se não fosse da forma como foi, eu teria me arrependido? E a resposta foi não, eu não teria me arrependido. O que eu fiz é porque era para ser feito. Eu realmente fiz aquilo que eu achei que tinha que ser feito, que eu acreditava, entreguei a minha vida, meu tempo, toda a energia para esse projeto acontecer e não me arrependo de forma alguma. Não pode mentir agora, hein? Pergunta polêmica. Já teve aluno que veio reclamar? Com certeza. Muitos? Como Muitos que é não, a poucos. proporção? Poucos alunos, pouquíssimos alunos. É, geralmente o aluno reclama quando não se cumpre o contrato. Então, por exemplo, o aluno gostaria de mais aulas de matemática e, de repente, nós falhamos em algum momento, a quantidade de aulas de matemática não foram tantas quanto ele gostaria. Então, há uma reclamação. Ou o professor, às vezes, foi um pouco mais ríspido ou deu menos atenção para ele, há uma reclamação do tipo. Mas, em relação ao que se oferece de forma contratual, nós temos cumprido à risca. São as aulas, material didático, professores, um calendário de aula, simulados, provas, plantões de dúvida. Isso a gente faz bem feito, faz há 15 anos, agora com o colégio já faz há 2 anos, e não há reclamações que nos preocupem, mas sim ajustes, feedbacks positivos. Todos os dias, todos os programas, o Ismael traz aqui uma dica de livro. Hoje eu quero uma dica de livro para pai, para mãe, que está aí pensando, tenho filho adolescente, o que que eu vou fazer? Eu peguei ele Nossa, mas de não é calça muito fácil, mas curta. esse é muito fácil. É. Tem? Lógico, a Bíblia é sagrada. Um livro para pai e para mãe que quer educar adolescentes e jovens, leia a Bíblia sagrada, leia o Evangelho. Funciona mesmo? Funciona, óbvio. Qual que é a relação do evangelho com a educação? Educação. O Jesus Cristo é o maior professor que existiu. Ele educou 12, os 12 educaram mais 70, os 70 fizeram uma transformação global e transformaram toda uma sociedade. Há milênios, o que Jesus Cristo ensinou é ensinado em todos os lugares do mundo. Não existe professor mais eficaz do que esse. O grande professor é Cristo, Então ele é o maior exemplo. sem dúvida nenhuma. Você sendo cristão ou não, porque daí Sendo não tem a cristão ver ou não, com... sendo cristão ou não. É. Sendo cristão ou não. Ismael, na estrutura da escola, o que que falta ainda? Já que você falou que o seu sonho não está plenamente realizado. Falta tempo. Só falta tempo. O trabalho agora vai ser decidido, nós vamos atingir a realização máxima, assim como uma criança no ventre de uma mãe. A semente foi lançada, a fecundação aconteceu, o processo está em vias de fato, e em algum momento esse grande projeto que é o Colégio PNR, que é o PNR Educação, ele vai ser tão nítido que vai ser impossível aceitar que nós realmente somos uma grande instituição de ensino. Então, a partir do momento que o tempo passar agora a agir, gerando os frutos dos alunos, frutos nos pais, frutos na sociedade, nós não teremos mais condição de estarmos escondidos. Nós seremos uma luz para aquele que, de fato, enxerga a escola como um caminho para a transformação. Não seremos mais esquecidos ou negligenciados. A nossa realização, o nosso sucesso será patente. Todos irão olhar para a escola e falar assim, eu acredito nesse projeto, nessa missão, eles fazem realmente um bom trabalho e isso vai se tornar, dentro de pouco tempo, inquestionável. Essa é a minha convicção. Eu me lembro que quando eu fui atrás, a minha preocupação maior era o material didático. Qual que é o diferencial do material didático de vocês? Hoje nós optamos por um material didático de alta performance, que é o material didático do sistema Objetivo. O sistema do Objetivo é um sistema apostilado, com plataforma digital, com simulados, com bons exercícios, com uma metodologia que já existe há 60 anos. O sistema Objetivo é um dos mais antigos do mercado educacional. Então, com certeza, o aluno que se matricula com a gente no ensino médio ou no preparatório para vestibular tem em mãos, recebe em mãos um dos melhores materiais didáticos do mercado em relação à quantidade de exercícios próximos do que ele vai prestar no exame, bons conteúdos escritos, bons conceitos, uma boa gama de exercícios digitais, teorias digitais, videoaulas digitais. É um material que não deixa a desejar em nenhum aspecto. Se você está em dúvida, aí matou. Ismael, para a gente matar, porque o nosso tempo é curto mesmo, suas colocações finais. As minhas colocações finais venham estudar com a gente, venham conhecer o nosso projeto,
Eu estou disponível o tempo que for preciso para receber um pai, receber uma mãe, receber um aluno, conversar, ter essa conversa que nós tivemos aqui durante 30 minutos, 1 hora, o tempo que for necessário. E eu tenho certeza que a partir do momento que o aluno estiver com a gente, inserido no nosso contexto educacional, os resultados irão surgir, irão acontecer e essa transformação ela é real. Esse é o meu recado final. PNR Educação, se ficou alguma dúvida, venha aqui no colégio, converse com o Ismael. Realmente, ele sempre está ali à disposição, disponível para os pais, para os alunos. Isso faz toda a diferença. Eu, como mãe, posso garantir. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, divida com os amigos e ative o sininho, né? Tem um sininho para ativar para você não esquecer dos próximos episódios. E a gente se encontra no próximo. Até lá!